Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você, não se esqueça do like no vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o seu like e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? Então bora pro relato de hoje, pro primeiro de hoje, né? Que é este daqui. Hecate me ajudou. Bom, é um relato mais longuinho, tá? Mas vamos ir, vamos ver o que aconteceu aqui. Olá, Ana e família assombrada. Esse é o meu segundo relato no canal e hoje eu escrevo com o intuito de cumprir uma promessa que fiz a Hecate em um momento de aflição. Acredito que será um relato de média duração. Não haverá nome, se houver estarão trocados. Ok. Bom, para dar um pouco de contexto, assim como muitos brasileiros, eu fui criada em uma família cristã e evangélica. Por muito tempo fui ensinada a enxergar diferentes abordagens e explicações sobre o mundo espiritual. Por muito tempo fui ensinada a enxergar diferentes abordagens e explicações sobre o mundo espiritual como enganosas e malignas, como doutrinas estranhas. Fui ensinada a temer tudo o que não fosse do paradigma cristão. Mas no meu íntimo, sempre tive uma fascinação pelos mistérios do mundo, pelos espíritos, pela magia, pelo oculto, mas tinha essa programação muito forte que acabou internalizando ali em mim um tipo de fiscal. Peraí, deixa eu bater o pernilongo, com licença, desculpe. Foi neutralizado. Continuando aqui, ó. Acabei internalizando ali um tipo de fiscal, uma inteligência artificial que me repreendia sempre que começava a me interessar um pouco demais por conhecimentos proibidos. Eu até estudava alguns temas que eu tinha curiosidade, como a bruxaria, por exemplo, mas sempre com a desculpa de que eu estava estudando o inimigo e suas formas de atuação. Demorou, mas eventualmente toda essa programação começou a se desintegrar. Simplesmente me permiti dar ouvidos à dúvida e aos questionamentos que já habitavam a minha mente. Me dei a autorização de estudar esses assuntos espirituais fora de uma perspectiva enviesada. Comecei a seguir o meu coração de verdade, com uma honestidade radical. Havia me cansado desses conflitos internos e decidi escutar a mim mesma, sem me reprimir ou julgar. Decidi não ouvir a voz do medo. Medo de punições na eternidade, medo de estar sendo enganada por forças malignas, medo de decepcionar as pessoas, medo de me perder, medo de não ter mais uma proteção divina, enfim. Passei a entender que a voz do medo era a voz da mentira e não iria mais acreditar no que ela me dizia. A grande virada e momento dessa decisão de forma consciente foi em 2020, que foi um ano profundamente transformador. Se eu pudesse descrever em poucas palavras esse processo, eu diria que foi um desmoronar silencioso. Comecei estudando o tarô. Eu ia falar agora. A hora que ela falou foi um desmoronar silencioso, eu ia falar a torre. Aí ela falou assim, comecei estudando o tarô. Comprei um deck e me apaixonei. Senti que todos aqueles símbolos e arquétipos sempre estiveram presentes na minha vida. Depois acabei estudando de tudo um pouco, mas a bruxaria era o caminho que mais falava comigo. A liberdade sem restrições me encantou. Logo comecei a entender as sincronicidades e ouvi falar de Hecate. Ela me chamou a atenção, mas não quis praticar nada que me lembrasse um devocional. Precisava antes me limpar de antigos formatos e conceitos. Eu não queria ter adoração por nenhuma deidade, pois sentia que ainda não tinha saído totalmente desses condicionamentos cristãos, que trazem um modelo de relação do ser humano com o divino como se estivéssemos em um patamar muito distante, de muita inferioridade e dependente de suas vontades e de sua misericórdia.
Bom, em algumas linhas ocultistas, essa relação se dá de outra forma. As divindades são grandes forças, arquétipos que podemos acessar dentro de nós. Fora e dentro. Não existe apenas uma verdade inflexível, mas muitas verdades que vamos percebendo a partir da expansão da nossa capacidade consciencial. Mas continuei apenas estudando e entendendo sobre energias e praticando o básico, acompanhando os ciclos da natureza, da lua, meus próprios ciclos, entendendo o meu mundo interno, minhas emoções, meus símbolos, sonhos, escrevendo um diário, celebrando a vida nos detalhes da minha rotina, me conectando comigo mesma e minha intuição, que sempre foi tão reprimida. Então, em 2021, tive um sonho muito memorável e simbólico. Nesse sonho, eu estava descendo uma escada rolante para uma estação subterrânea. Havia muitas outras escadas e um fluxo intenso de pessoas subindo e descendo. Eu desci em um andar que me lembrava um templo, com aquelas colunas gregas enormes, um pouco escuro, como uma estação de metrô mesmo, mas muito mais bonita. Eu olhava para cima e o teto era todo coberto de mosaicos com representações de diversas deusas. Pelo menos foi o que eu intuí daquelas imagens. Cada uma em um quadrado. Uma delas me chamou a atenção porque parecia uma mulher meio réptil, meio alienígena. Achei interessante, diferente. Continuei andando para a saída e cheguei a uma construção mais uma vez no estilo grego. Havia muitas mulheres vestidas com túnicas claras, amarradas em um ombro só. Entendi que era uma escola de magia. Eu era uma novata. Acho que minhas roupas eram escuras, mas não tenho certeza. Comecei a sentir um poder fluir dentro de mim à medida que ia ficando mais leve e a ponto de flutuar no ar. As pessoas me olhavam sem muito espanto, pensando ser um truque. Elas eram muito céticas e pensavam haver algo me suspendendo dentro daquela estrutura, então eu fui em direção ao penhasco. Não detalhei antes, mas esse templo/escola ficava no meio de uma montanha. Nem no topo, nem na base. Então eu fui em direção ao precipício, para que todos vissem que aquilo era real, que a magia havia retornado. Não era apenas um conceito, uma alegoria, algo intelectualizado, era real. Mesmo tendo medo de cair, eu me sentia no controle. Todas ficaram surpresas quando me viram flutuar entre o céu e o abismo. Então eu ouvi uma agitação entre as pessoas. Uma garota havia se jogado e estava morta nas pedras na base da montanha. Eu desci até ela e comecei a falar palavras de um idioma que eu desconheço. A garota ressuscitou e também flutuou de volta ao templo. Eu voltei também a flutuar em frente a todas e ouvir sussurros no meu ouvido dizendo apenas o nome. Hécate, Hécate, Hécate. Como se eu fosse a deusa. Juntas, mas separadas. Como se ela tivesse me emprestado o seu poder, mas de alguma forma esse poder também era meu. No dia seguinte, fiquei bastante pensativa. Dificilmente sonho com um nome específico sendo dito de forma tão clara, mas continuei a vida normalmente, com a confiança que tudo acontece no tempo certo, e se um dia eu fosse ter uma relação mais significativa com essa divindade, isso iria acontecer quando estivesse pronta. É claro que estudei um pouco mais sobre Hécate e o sonho fez ainda mais sentido. O estilo grego das construções, os mosaicos, o fato daquele lugar estar entre dois planos, ser um subterrâneo, mas ainda assim ser o meio, ser no meio de uma montanha. Ela é uma deusa dos caminhos, dos entremundos. Ela tem as chaves, o acesso. Ela transita livremente pelos domínios de outros deuses, por diferentes dimensões
e ilumina o caminho de quem protege. Das tochas, né? É também classificada como uma deusa escura, pois lida com questões de morte e renascimento, como no sonho. Enfim, tudo no sonho pareceu ter um simbolismo muito coerente. O que quero dizer com toda essa contextualização é que mesmo eu tendo tido essas pistas, ainda não estava indo muito além de estudar de vez em quando sobre ela. Nessa semana, do começo de janeiro de 2024, eu iria viajar com meu namorado e mais um casal para a praia. Foi algo que eles combinaram de última hora. Já fecharam a estadia e eu fui encarregada de alugar um carro e dirigir ao nosso destino. Nesse aplicativo de aluguel de carros, você coloca a data que vai utilizar o veículo e os estacionamentos que você tem preferência para retirar e devolver. O carro é destravado com o aplicativo. Escolhi um estacionamento perto de casa, mas ainda assim pegamos um Uber para chegar lá com todas as malas e tal. E vocês sabem como é, né? Mochila, bolsa, travesseiro, celular na mão e TDAH não é uma condição muito favorável. Assim que saímos do Uber e fui checar o aplicativo de aluguel, dei falta do meu celular. Olhei em tudo, mas ele não estava. Havia pedido o Uber do meu celular. O aplicativo de aluguel estava no meu celular. E se eu não o achasse, não poderíamos viajar. Também não teríamos o reembolso do aluguel da casa ou do carro. Ou seja, eu estava lascada. Além do meu prejuízo, estava prejudicando todo mundo ali que havia investido dinheiro e os poucos dias de férias para descansar e curtir uma praia. No meu celular tinha todas as minhas contas de e-mail, aplicativo de banco, contato de clientes, rede social pessoal e de trabalho e por aí vai. Hoje em dia, gente, perder um celular vai muito além do valor do aparelho. É algo que te deixa totalmente desorientada. Eu e meu namorado estávamos no estacionamento, tendo que pensar no que fazer, como contatar a Uber. Eu pensava que poderia ter deixado o celular lá no carro do motorista, mas fazer isso de uma conta diferente da que a corrida foi pedida é muito complicado. Eu pensava que poderia ter deixado o celular lá no carro do motorista. Enfim, é muito complicado e não tivemos resposta da assistência. Qualquer conta que eu tentava entrar, era necessário ter autenticação pelo celular. Pelo meu celular, né? Fui até o ponto onde havíamos descido do Uber, olhei na rua, mas não achei o aparelho. E se o próximo passageiro não tiver uma boa índole e levar o meu celular embora? Como que eu vou dizer pro pessoal que a gente não vai mais viajar por um descuido meu? Comecei a entrar em desespero, sentindo a minha mente ficar sobrecarregada de estresse. Então eu lembrei de um princípio básico: ordenar os pensamentos, me centrar novamente e não entrar em uma espiral de caos. Para muitos que cresceram com os ensinamentos cristãos, nos momentos de desespero, acabamos por recorrer ao Deus que é descrito na Bíblia. Mas dessa vez, eu me lembrei de Hecate. E na minha mente comecei a chamar por ela, a deusa dos caminhos e das possibilidades. Que se eu conseguisse recuperar o meu celular, se eu o encontrasse e o caminho de ida e volta da viagem ocorresse tudo bem, eu escreveria o relato para o canal Assombrado. Estávamos desistindo de esperar ali pelo motorista que nos deixou perceber... Estávamos desistindo de esperar ali pelo motorista que nos deixou... Estávamos desistindo de esperar ali pelo motorista que nos deixou... perceber... Peraí que tá confuso aqui, mas assim, eles estavam cansados de esperar ali pelo esperar que o motorista percebesse que ela esqueceu o celular lá e voltasse para devolver. Ele estava esperando isso, mas já estava desistindo de esperar por isso. Então decidimos voltar para casa, porque lá eu poderia acessar o meu e-mail, que já estava logado, né? Bom,
Meu namorado pediu um outro Uber do celular dele. Quando o motorista chegou, ele sinalizou para ele parar e não encostar na calçada, né? Ele correu ali na minha frente, abaixou e se virou com o meu celular nas mãos. Eu tive um alívio tão grande que uma sensação como uma descarga elétrica percorreu todo o meu corpo. Eu fiquei tão feliz, eu nem acreditei. O meu aparelho ficou na rua. Eu não o vi. Ninguém que passou por ali viu. Ninguém levou. Nenhum carro passou por cima dele e eu o recuperei. Ah, peraí, entendi. Meu namorado pediu outro Uber do celular dele. Quando o motorista chegou, ele sinalizou pra ele parar e não encostar na calçada. Acho que ele fez isso, né? Tipo, peraí. Aí correu na frente, abaixou ali no chão e catou o celular. Ele pediu pro motorista, porque senão acho que ele ia passar em cima do celular que tava ali caído na rua até, né? Perto da guia, eu acho. Enfim, recuperou o celular. Ele estava no chão e não no carro. Bom, muitos podem achar que foi coincidência. Até mesmo uma parte mais cética de mim pensa isso. Mas em todo caso, eu escolho acreditar que fui ajudada. E aqui cumpro a minha promessa e deixo os meus agradecimentos a Hecate. A viagem correu tudo bem, nos divertimos, comemos um camarão e o mais importante é que eu pude começar o ano com essa experiência e me banhando no mar, que é uma força maravilhosa e cheia de magia. E foi isso, Ana. Obrigada por contar esse relato e até o próximo relato. Um beijo pra você, muito obrigada. É muito interessante todo esse contexto, né? Tudo isso que aconteceu com você, o chamado, vamos dizer, né, para esse lado da bruxaria, a afinidade com Hecate, o sonho, que eu não vou dizer que esse sonho é tudo aleatório, tem muitos significados aí dentro, o nome sendo dito em sonho e depois essa sua vontade de pedir a ela e o celular. Quem garante que o celular caiu ali? Eu já penso que, de repente, esse celular poderia realmente ter ficado no carro do motorista. Só que, daquela forma sobrenatural, ele foi parar ali, no caminho do teu namorado ver, né? Enfim, porque também, sei lá, né? Você poderia aparecer no chão, na bolsa, tá? Poderia, mas vai saber, né? Vai saber se isso também não aconteceu. Tem tanto relato aí de coisa que some de um lugar e aparece no outro. Quem vai saber se isso também não poderia ter acontecido, né? Se a ajuda não foi até mais forte do que a gente imagina, de fazer sumir do carro e aparecer ali. Não sei. Mas eu também não acredito em coincidências, não. Acho que teve algo aí, sim. E vocês já tiveram alguma experiência desse tipo? Conta aqui pra gente. Vamos pro próximo relato, que é este daqui. Jogaram o brinquedo pra mim. Olá, Ana, Matheus e amigos assombrados, eu me chamo Fulana, tenho 32 anos e sou de São Luís, no Maranhão. Fiquei muito feliz em você ter contado o meu relato. É, na verdade, o relato do meu pai, que o meu marido enviou por mim, o homem que virava bode. Hoje vou contar mais um relato de vários outros. Este aconteceu quando eu era bebê, e desde quando me entendo por gente, os meus pais me contam essa história. Todos os nomes trocados. Bom, minha madrinha, Maia, que é tia da minha mãe, comprou uma casa e morou por alguns anos com seu marido, Adam. Infelizmente, ele faleceu muito cedo, então ela decidiu se mudar para a casa dos pais, pois não queria ficar sozinha. Essa casa ficou fechada por alguns anos, até que os meus pais casaram e Maia decidiu emprestar a casa para eles morarem, até conseguirem comprar o seu próprio imóvel. 3 anos após o casamento dos meus pais, eu nasci. Meus pais gostavam muito de jogar baralho nas horas vagas, principalmente à noite. Certo dia, eles estavam jogando, sentados no tapete da sala, e eu estava no colo da minha mãe. Essa época eu tinha uns 6 meses. E comecei a chorar. E nada que os meus pais fizessem cessava o meu choro. Foi quando, de repente, um brinquedo de borracha, aqueles que os bebês mordem quando está nascendo os dentinhos,
Um brinquedo desse voou da cama do quarto dos meus pais até onde nós estávamos, na sala, como se alguém tivesse jogado. Quando o brinquedo caiu perto de nós, meus pais se olharam espantados e se perguntando como que aquele brinquedo foi parar na sala, sendo que ele estava em cima da cama, no quarto. Para um melhor entendimento, a porta do quarto era de frente para a sala, pois a casa era pequena e o quarto estava com as janelas fechadas, ventilador desligado, ou seja, não tinha como aquele brinquedo ter voado sozinho, nem com influência de vento. Depois que o brinquedo caiu na sala perto de nós, o meu pai pegou, se levantou, foi no quarto olhar, não viu nada, foi ao banheiro lavar o brinquedo e me deu. E para surpresa dos meus pais, eu imediatamente parei de chorar. Depois disso, os meus pais pensaram a mesma coisa. Quem jogou o brinquedo foi o Adam, marido falecido da minha madrinha Maia, pois o meu pai já havia visto ele 2 vezes na casa. A primeira vez, meu pai estava deitado na sala e assim que olhou para o corredor que dava direto na cozinha, viu o Adam na cozinha somente da cintura para cima. Ele levantou para ver melhor, mas a aparição já havia sumido. A segunda vez, meu pai estava na cozinha e assim que ele olhou para a janela que dava no quintal, viu o Adam passando de um lado para o outro. Meu pai ainda levantou e foi no quintal verificar se não era ladrão, mas não viu nada. Fora as vezes que ele sentiu a presença de alguém na casa. Após os meus pais conseguirem comprar a casa deles, a casa da Maia foi alugada para um senhor. E ele via constantemente o Adam. E devido a isso, saiu. Não quis mais morar na casa, pois ficou assustado, é claro. Mais uma vez, Maia colocou a casa para alugar, mas antes teve que arrumar. Então contratou um pedreiro para rebocar, pintar e tal. Ele foi alguns dias trabalhar e depois não quis ir mais, pois via o Adam constantemente. Ele disse que só iria terminar o serviço se o meu pai o acompanhasse, pois não queria ficar sozinho na casa. Ana, essa foi a história. E aí, o que você acha? O que ou quem jogou o brinquedo? Beijos pra você, Ana, Matheus e amigos assombrados. Adoro vocês. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, eu acho que devido ao histórico aí da aparição do Adam, ele continuava morando ali, ele continuava ali, na casa dele, né? Não como algo ruim, mas por algum apego, ele era muito novo, enfim. Pode ser que, bem provável que seja ele mesmo, né? Deixa eu só anotar aqui que eu contei. Beleza, e vamos para o próximo relato de hoje, que é este. Canção de ninar misteriosa na madrugada. Isso daí dá um medinho na gente, né? Parece aqueles filmes de terror, aquelas de madrugada, assim. Senhor. Oi, Ana e Matheus, já enviei outros relatos que foram lidos. Moro na mesma cidade que vocês. Ai, que legal! E ainda não perdi as esperanças de encontrar com vocês para tietar um pouquinho, mas vamos ao relato. Bom, no final do ano passado, comprei meu primeiro apartamento. E lá fui eu, quase sem móvel nenhum, porque eu vendi tudo que eu tinha, pois era tudo de segunda mão. E eu tava juntando dinheiro para comprar tudo novinho. Recomeçar a vida aos poucos. Nesse perrengue feliz da conquista, né? Recomeçar a vida aos poucos nesse perrengue, entre aspas, feliz da conquista. Quando eu fui levar boa parte dos meus utensílios de cozinha e roupas, acabei dormindo na casa do meu namorado. Porém, no dia seguinte, lá estava eu dormindo no meu maravilhoso colchão de ar, na sala, com a porta da sacada escancarada, num calor de 35 graus, com sensação térmica de 45. Cá pra nós, né, fia? Aqui em Rio Preto é assim. Completamente sozinha. Peraí, não entendi. O que aconteceu? Quando fui levar boa parte dos meus utensílios de cozinha e roupas, acabei dormindo na casa do meu namorado.
Porém, no dia seguinte, lá estava eu dormindo no meu maravilhoso... Peraí, você dormiu na casa do namorado e acordou na sua casa ou não? Você dormiu uma noite na casa do seu namorado, mas depois você quis dormir na sua casa, é isso? Bom, lá pelas 4 ou 5 da madrugada, ainda estava escuro, mas o céu parecia como se tivesse para amanhecer. E eu fui acordada por alguém cantarolando uma música de ninar, como se estivesse ninando uma criança, uma música sem letra. Ah lá. Apenas o ritmo, sabe? É o que eu acabei de falar. Mas eu ouvia como se a pessoa estivesse em um cômodo ao lado, muito perto, tipo no quarto ali. Eu estava deitada de lado, lembro de abrir os olhos, ver o corredor que dá para os quartos e depois olhar em direção à sacada e não ver nada. Nos primeiros segundos, o instinto foi de procurar de onde vinha. Depois me dei conta de que eu estava sozinha e só fechei os olhos, cobri a cabeça e dormi, morrendo de medo, mas dormi. No dia seguinte, comecei a raciocinar, tentando encontrar uma resposta para isso. O prédio tem 2 apartamentos por andar. Minha vizinha de andar tem um bebê, mas os apartamentos são um de frente para o outro e são divididos por um corredor de mais de 2 metros. Faz 3 meses que esse relato aconteceu, isso aconteceu comigo. E eu nunca a ouvi ninando a criança. Hora nenhuma do dia. Além do mais, para eu ouvir no volume que eu ouvi, ela teria que pegar a criança, sair do apartamento dela e vir até a minha porta e ficar colada na porta, ninando em voz alta. E ninar é coisa que quando fazemos é baixinho, né? Pro bebê dormir. Por que ela faria isso? Quanto aos meus vizinhos de cima e de baixo, nenhum tem criança. Os de cima é um casal homoafetivo sem crianças. E a de baixo, e a vizinha de baixo é uma senhora que mora sozinha e sequer estava lá no dia. Eu sei disso porque logo que me mudei, entrei no grupo do prédio e ela veio me dar boas-vindas. E eu disse que se eu estivesse fazendo barulho e incomodasse, era para ela me dizer. Ela respondeu que eu ficasse tranquila, pois ela estava viajando e só voltaria no próximo mês. Bom, o prédio não tem outros prédios colados ao lado, assim, sabe? Os vizinhos mais próximos são casas e eu moro no 5º andar. E também tem apenas uma torre, é um único bloco. Também não é um prédio antigo, para já ter algum histórico de assombração e tal. Sim, eu morria de medo de comprar um apartamento em prédio muito antigo e ver uns espíritos e vir uns espíritos de brinde. E para fechar o relato, o mais bizarro é que no dia seguinte liguei para minha mãe, que é espírita e médium, e contei sobre o ocorrido. Ela disse que na mesma noite que eu ouvi a mulher ninando, ela sonhou que eu estava grávida. Diz ela que pode ser alguma preparação do mundo espiritual para eu receber os meus futuros filhos. Eu acho que pode fazer sentido, porém eu não estou nem planejando isso ainda. Inclusive, eu e meu namorado nos prevenimos bem para que possamos planejar tudo antes de acontecer. Então, os planos são para alguns anos à frente ainda. Será? O relato ficou enorme porque foi algo que me intrigou muito. Ainda tenho um pouco de medo de dormir sozinha quando lembro, mas nunca mais aconteceu nada de estranho. E vocês, assombrados, o que acham? Será que ela não estava ninando você? Sei lá, algum espírito e você estava dormindo, cansada e resolveu cantar alguma coisinha ali para você dormir? Será que realmente tem alguma coisa a ver com uma futura criança, assim? Mas aí, para ter todo esse negócio aí, sua mãe sonhar, não seria algo para daqui uns 3, 4 anos? É uma coisa meio que lá pra cá, né? A gente não sabe o dia de amanhã, tem coisa, né? Que às vezes acontece, vai saber. Mas eu fiquei curiosa agora, já que você é daqui, que prédio que é esse? Que prédio que é esse? Bom, ela falou que não é um prédio antigo, assim, com histórico, né? Pra ter assombração. Sei lá. Presta atenção, vê se mais alguma coisa acontece ou se foi um caso isolado. Aí você me conta, se acontecer de novo. Conta pra gente, né, assombrados? Vamos pro próximo relato? Vamos! Que é este daqui. O lobisomem na madrugada.
Ei, lobisomem, pra quem gosta aí de relato de lobisomem. Oi, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana? Sou muito fã do canal e vou ficar muito feliz em ver você narrando o meu relato. Gostaria aqui de enviar um relato que na verdade aconteceu com meu irmão, que é 2 anos mais novo que eu. O ocorrido foi no ano de 2015. Na época, meu irmão trabalhava em uma indústria relativamente perto da nossa casa. Ele ia trabalhar todos os dias de bicicleta. Entrava às 3 da tarde e ia até mais ou menos 00:20. Mas no dia que aconteceu os fatos, teve hora extra e ele precisou ficar até às 3 da madrugada. Ele sempre fez o mesmo trajeto. Esqueci de salientar que moramos numa região que tem bastante área rural, chácaras, matagal. Ok. Ao término das horas extras, ele pegou sua bicicleta, se despediu de seus colegas e foi normalmente pelo percurso de costume. Ele pegava uma rua reta e sem iluminação. Nesse local, ficavam alguns caminhões carregados que passavam a noite ali aguardando para descarregar na indústria que meu irmão trabalhava. Passava por uma encruzilhada e também próximo a uma chácara. Ao chegar nessa altura da rua, meu irmão observou vários cães latindo e avançando ferozmente em algo. Por curiosidade, meu irmão chegou próximo do local que os cachorros latiam e lá se deparou com um animal, entre aspas, de pelagem negra e olhos amarelos. Esse animal estava deitado no chão e não se importava com os cachorros latindo contra ele. Simplesmente estava lá, parado. Porém, quando ele viu o meu irmão, ele esboçou uma reação, como de ataque. Ele se levantou e surpreendeu pelo tamanho e porte físico. Ou seja, ele era grande demais para ser um cachorro. E sem contar que suas pernas eram curvadas. Ao ver esse bicho, meu irmão ficou com medo e, muito assustado, pegou a bicicleta e saiu em disparada. E notou que o bicho estava correndo atrás dele. E os cães também corriam e latiam desesperados naquele monstro. Meu irmão conta que ele corria meio que saltando, como os coelhos fazem. E ao mesmo tempo ele lançava a pata ou as garras tentando bater na roda da bicicleta. Tipo felino quando tá caçando assim. No desespero, meu irmão acelerou o máximo que pôde. Meu irmão conseguiu uma certa distância e entrou numa rua com iluminação. E o que ele ficou mais surpreso foi que aquele bicho, ao notar a claridade do poste, parou e retraiu, ficou retraído, ficando ali na escuridão, junto a uma cerca. Graças a Deus, meu irmão chegou bem em casa, porém muito assustado com aquele acontecido e sem saber o que era exatamente aquele animal, né? Sem saber o que aquilo era exatamente. Passado o fim de semana, na segunda-feira, meu irmão chegou na empresa e alguns colegas, numa conversa no refeitório, relataram que ouviram comentários pelas redondezas do avistamento de um lobisomem naquela região. Até hoje ele comenta essa história com muito receio, sem contar que foi uma experiência sobrenatural que o marcou muito e obrigou a mudar de percurso. Pois naquela rua escura ele não passava mais. Então, Ana, esse é o relato. Desculpe os erros de pontuação, espero que tenha ficado bem detalhado. Tenho outros relatos bem interessantes que meu irmão já teve, né? E alguns meus também, que vão mandando na sequência. Muito obrigada e um grande beijo. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente do céu, que perrengue! Imagina você correndo aí de bicicleta, com o lobisomem atrás, dando patada pra te derrubar da bicicleta. Fica a dica, gente, procura um lugar iluminado, né? Porque ali ele ficou pra trás. Meu Deus, imagina se você cai da bicicleta. Você fala assim, cara, se eu cair agora, eu vou cair na boca do bicho. Meu Deus. Aí ia ser luta no braço mesmo, se a gente não desmaia e se entrega logo, né? Ai, que horror. Meu Deus, alguém aí já foi perseguido assim pelo lobisomem ou por esse ser muito estranho que parece muito com o lobisomem? Pois é.
Bom, vamos agora pro próximo relato, então, que é este daqui. Oi, Ana. Segundo o relato que estou te mandando, sou uma grande fã do canal e me sinto sua amiga já. Você me passa uma serenidade, uma energia boa. Admiro muito você e sua família. Eu me chamo Fulana e o relato que vou te mandar aconteceu há uns 6 anos mais ou menos. Muito obrigada, viu? Vamos lá. Eu e meu marido ainda não tínhamos os nossos 2 pequenos e estávamos recebendo visita na nossa casa. O meu primo havia acabado de chegar de viagem para nos visitar. Eu não li o título. Eu não li o título do relato, né? Ou li? Enfim, o relato é Quem estava assistindo o vídeo comigo. Não lembro se eu li ou não li, mas vamos lá. Então, meu primo havia acabado de chegar de viagem para nos visitar. Ele e a namorada iam posar na nossa casa. Como a nossa casa é bem pequena e não tem quarto de hóspedes nem nada, nós cedemos o nosso quarto para eles e nós dormimos na sala. Eles chegaram à noite, jantamos, conversamos um pouco e logo fomos todos dormir. Eu, já sabendo que não teria acesso ao quarto pela manhã, já que eu planejava acordar bem cedo, pelo menos antes que eles, peguei alguns pertences que sabia que ia precisar e deixei do lado de fora do quarto para no dia seguinte não incomodá-los. Peguei logo uma roupa mais arrumadinha, né, uma rasteirinha e a minha bolsa. Foi de longe a melhor decisão que já tomei na vida e vocês vão entender por quê. Troquei de roupa, arrumei a mesa para eles. Logo eles levantaram, tomaram café da manhã comigo, com meu marido. O meu marido já tinha saído para trabalhar. E assim que eles terminaram o café, já começaram a se aprontar para sair. Eles iam para a casa da minha mãe. Perguntaram se eu não queria ir também, mas eu disse que não, que iria à noite assim que o meu marido chegasse. Eles se despediram e saíram. Bem, eu, como uma neurótica com limpeza, arrumei toda a casa e me sentei no sofá para ver uns vídeos no celular. Fiquei um tempo ali mexendo no celular quando de repente começo a sentir assim uma sensação estranha. O primeiro impulso foi de olhar na televisão, que estava bem na minha frente. No que eu olho para a televisão desligada, eu vejo o meu reflexo e o de uma pessoa, como se estivesse ao meu lado, inclinada, olhando para o celular também. Isso me arrepia até hoje, só de lembrar. Nisso, aquele vulto sai do meu lado, passa pela minha frente e vai em direção ao corredor que leva até o meu quarto. Eu levei um baita de um susto. Mas como, gente? Peraí. O vulto sai do meu lado, passa pela minha frente e vai em direção ao corredor que leva até o meu quarto. Isso tudo você viu pelo reflexo da televisão? Eu levei um baita susto, mas não reagi. Eu lembro de pensar assim, vou fingir naturalidade para seja lá o que for isso não perceber que eu tô com medo. Levantei calmamente do sofá, vesti minha rasteirinha e fui até a cozinha falando em voz alta. Bom, agora eu vou pegar aqui os ingredientes para fazer um sequilho e vou para a casa da minha mãe. Fui falando isso, porque era realmente o que eu planejava fazer mais tarde. Eu ia fazer sequilho para a namorada do meu primo, porque descobri que ela gostava. Só que um detalhe, eu ia fazer em casa e já levar pronto. A tal da entidade mudou os meus planos, assim, sabe? De uma hora para outra, resolvi sair logo dali. Enfim, fui narrando tudo que eu estava conseguindo fazer, morrendo de medo, sabendo que aquilo estava por ali. Catei minha bolsinha, fechei mal e porcamente a casa e saí chorando. Cheguei no ponto de ônibus, eu lembro que uma moça perguntou se eu estava bem. Cheguei na casa da minha mãe, contei para ela e ela acreditou em mim. Depois eu fiquei com medo de voltar para casa e fiquei um bom tempo sem assistir vídeos no celular sozinha em casa. Sempre tinha a impressão de que aquilo poderia estar assistindo comigo. Lembra quando comentei que a melhor coisa que fiz foi ter separado uma roupa mais arrumadinha para vestir pela manhã e deixar a minha bolsa à vista? Pois então, foi a minha sorte, pois se eu tivesse de pijama ainda no momento que aconteceu aquilo, eu não teria coragem nunca de me vestir no quarto para sair.
acho que eu ficaria pra fora de casa só. Ou sairia de pijama mesmo. E esse foi o meu relato. E vou mandar mais ainda. Aqui tem história pra um dia inteiro. Beijo, Ana. Muita saúde e luz pra você e sua família. Muito obrigada. Um beijo pra você. Ah, então, peraí. É agora que eu me toquei. Que foi isso. Do fantasma. Peraí. Ele foi em direção ao corredor que leva pro quarto. Então você teria que entrar no quarto que, tipo, a assombração entrou. Então, esse negócio de ver a reflexos, teve uma época que eu tinha muito receio de olhar para coisas que refletiam, porque eu ficava imaginando que eu ia ver alguma coisa ali, sabe? A Penélope, uma época, também não queria ficar de frente pra TV desligada, porque ela ficava achando que ia ver alguma coisa ali também. Que coisa, né? E aí acontece, né? Às vezes acontece, né? A pessoa vê e viu, ó, como esse relato aí. Mas, gente do céu. Ele tava vendo o celular junto, coitado. Ele também fica com dó da assombração, judiação. Deixa ali um celularzinho. Não tem o pessoal que deixa um cigarro, deixa uma bebida, deixa o celularzinho ligado lá pra ele assistir um pouquinho. Não, melhor não, porque senão ele vai ficar acostumado, vai ficar lá em casa, né? Falando, filho, não pode. Deixa eu falar uma coisa pra você. Segue. Fica que não. Mas vai saber quantos, né? Então, não digo que era um espírito, algo maligno, não sei, era só um espírito, que pelo visto estava querendo se distrair ali um pouco, assistir também, vai saber por quê, vai saber quem era. Fiquei pensando, coincidiu de ser quando o casal chegou. Será que esse espírito veio acompanhando esse casal? Veio acompanhando o seu primo, a namorada dele, por algum motivo, não sei quem, alguma coisa assim, tal? Será? E depois não aconteceu mais nada. Foi só esse caso isolado ou não? Tem mais coisa aí. Mas, né? É isso. Faz uma oração pra ele, falar, querido, siga. Só não fica aqui vendo o celular comigo, porque não vai rolar. Porque eu tenho medo de assombração. Deixa eu só ver aqui que vamos para o último relato de hoje. E olha só, é da mesma pessoa, da mesma moça da assombração na televisão aí. Vamos lá. Esse é o último. Olá, Ana, me chamo Fulana e quero dizer que sou sua fã de muitos anos. Amo os vídeos e me sinto sua amiga já. Hoje eu quero compartilhar uma experiência muito ruim que eu tive quando tinha uns 16 ou 17 anos. Hoje eu tenho quase 30 anos. Bom, era um dia comum. Meu namoradinho na época ia posar na minha casa, pois tinha ficado muito tarde para ele ir embora. E a regra era clara. Ele dormiria na sala e eu no meu quarto. Minha mãe sempre foi muito rígida com isso. Bem, naquela noite eu estava sem nada de sono. Lembro de conseguir ver ele dormindo lá no sofá enquanto eu estava lutando com a insônia na minha cama. Ele dormia profundo e toda a casa estava naquele silêncio só. Eu estava na minha cama, de barriga para cima, olhando para o meu namorado de canto de olho. Mas do quarto dava para ver ele na sala, é isso? Olhando o meu namorado de canto de olho. E eu sempre fui muito medrosa, desde criança. Afinal, o sobrenatural sempre me acompanhou. Então tem mais coisa aí. Olha lá. Foi quando, de repente, eu ouço uma voz feminina. Eu li o relato? Eu li o título do relato de novo? Agora, não lembro, gente. Se eu li ou não li. Vou ler caso eu não tenha lido. O que aquela voz queria dizer? Tá, agora continuando. Ai, meu Deus. Vocês também estão assim, meio... um pouco louco. Cadê? Tá. Foi quando, de repente, eu ouço uma voz feminina vindo da direção do meu guarda-roupas. O guarda-roupas, ele ficava ao lado da porta do meu quarto. Ou seja, vinha quase que da direção de onde eu estava olhando naquele momento. E a voz disse 2 vezes seguidas, meio que cantarolando: eu também quero, eu também quero. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça e me arrepio até hoje só de lembrar. No que a voz parou, eu criei coragem e me levantei da cama e fui correndo até o meu namorado. Ele acordou assustado, eu contei para ele o que tinha ouvido, ele acreditou em mim,
me acalmou e oramos juntos. Coloquei meu colchão na sala e dormi por ali mesmo. No outro dia, levei uma bronca da minha mãe, né? Mas tudo bem. Eu nunca mais esqueci daquilo. E parece que ouço até hoje aquela voz falando aquilo. Morro de medo ainda. Eu não sei explicar o que aconteceu, só sei que foi aterrorizante. E esse foi o relato, Ana. Grande abraço de uma pessoa que te admira muito. Beijos. Um beijo pra você, muito obrigada. E o que será que essa voz queria dizer mesmo? Fiquei na mesma do título, né? Porque eu também quero. O que ela queria? Ela falou, querido, vai ficar querendo que eu não sei, eu seja mais clara. Ou, né, eu também quero. Que é o quê? Que ela fica mais curiosa com o que o fantasma queria do que com a voz, né? Mas por que falou também quero? Às vezes eu penso, será que é só espírito mesmo? Vocês já sabem o que eu vou falar, né? Ou seria, às vezes, coisa de universos paralelos? Outra dimensão? Entendeu? De repente, naquele espaço, tinha uma outra pessoa numa dimensão paralela àquela, ou a esta, né? Que tava num contexto dela lá, falando com alguém e não sei o que lá, e de repente, numa falha da Matrix, o que ela falou apareceu pro lado de cá. E a gente toma isso como sendo uma assombração. Tentando interagir de forma inteligente, mas qual é o sentido de eu também quero o quê? E aí, de repente, se for essas coisas, em vários casos onde a gente acha que é um espírito, é uma assombração, na verdade é uma pessoa vivendo o contexto da vida dela ali, só que no mesmo espaço que nós, mas num outro multiverso. E aí alguma coisa que ela falou lá ressoa aqui, e você fala, meu Deus, escutei vozes. De repente, ela no universo dela lá também. Sabe, tipo, pra quem nunca assistiu, sem dar spoilers, mas não acontece isso no filme. Só que é espírito mesmo. No filme Os Outros, que tem, né, lá você começa a falar, é por isso que a porta bateu. É por isso que eles escutaram o piano. Na verdade, era espírito achando, né? Ou é isso mesmo, né? Espírito acha que ainda tá vivendo lá. Mas que nem no caso do filme, existia todo um local antigo, a família realmente morou lá. Mas assim, eu falo no dia a dia, no nosso, aqui não tem ninguém que eu saiba que morou aqui. Então, se eu escutar essas coisas aqui, né? Que nem no caso dela, eu não sei se tem um histórico, alguma coisa pra ter um espírito lá nesse lance de vivendo assim. Mas é só uma possibilidade, sei lá, que eu penso que de repente nem tudo, não que tudo, né? Nem tudo é espírito. Algumas coisas são essas junções de dimensões aí. O que vocês acham? Conta pra mim. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.